A luz do céu de Valença é milagroso fanal. Ser filho teu, que honra imensa, ó minha terra natal. A luz do céu de Valença é milagroso fanal. Ser filho teu, que honra imensa, minha terra natal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham o canal Valença Histórias. Estamos hoje com um vídeo extra muito especial, que já poderia ter sido postado, mas atrasamos um pouco em função do término do projeto Você Conhece a Sua Cidade. Mas estamos aqui hoje para falarmos de um assunto que todos os anos volta à discussão aqui em Valença, esse mês de setembro que terminou, que é exatamente a questão do que se comemora no dia 29 de setembro. As datas são incertas? Não necessariamente, mas a compreensão delas é que são incertas. Então, vamos tentar aqui esclarecer alguma coisa e já agradecendo a todos que estão acompanhando o nosso canal, e curtam o vídeo, que compartilhem e convidem todos aqueles que ainda não nos acompanham para se inscreverem aqui. Então, nós vamos aqui tentar falar alguma coisa a respeito dessas datas da história da nossa cidade, baseados em que nas duas grandes obras feitas por memorialistas locais, muito falados, muito comentados e pouco lidos, infelizmente. Primeiro, Valença, a história de Valença, Luiz Damasceno Ferreira, que vai escrever seu relato com um período compreendido entre 1803 e 1924. Atenção para esta data de 1803, ela é uma data-chave para entendermos a questão aqui falada. E o segundo livro, Valença de Ontem de Hoje, lá na sua segunda edição, de 2013, do Leone Iorio, que vai, por sua vez, abranger o período compreendido entre 1789 e 1952, onde ele termina. A segunda edição foi lançada pelo filho do Leone Iorio, a quem a nossa cidade tem uma dívida de gratidão muito grande, pelo fato dele ter preenchido uma lacuna que havia nas bibliotecas de todos aqueles que se preocupam em estudar algo sobre a nossa região, sobre a nossa cidade de Valença. Então, começando aqui, o que diz Luiz Damasceno logo no início da sua obra, falando sobre as primeiras providências tomadas a respeito da fundação da aldeia de Valença. Ele diz o seguinte: acostumados os índios coroados indígenas do sertão, entre os rios Paraíba e Preto, além da Serra dos Órgãos, a infestar, é o termo que ele utiliza na época, com diários insultos os territórios das freguesias da Sacra Família, Conceição do Alferes e Conceição da Paraíba Velha, cujos males necessitavam de reparo para sossego dos habitantes desses distritos, que já estavam organizados, e utilidade comum de suas lavouras, por ordem do vice-rei Luís de Vasconcelos de Souza, passou, em 1789, Inácio de Souza Werneck. Também passou, não fundou, não criou nada, passou Inácio de Souza Werneck, capitão de ordenanças do termo do Alferes, então clérigo secular, a rebatê-los em suas próprias aldeias. Os índios coroados foram rebatidos pelo Inácio de Souza Werneck. O que vai acontecer neste meio termo? Entre 1789, a passagem do Inácio Werneck por aqui, até o ano que nós falamos que o Luiz Damasceno fala ali, de 1803. As providências para se organizar, para se efetivar a fundação da aldeia, que segundo Leone Iorio aqui, a aldeia que estava destinada para a Vila dos Índios Coroados, ficaram meio emperradas, por causa da burocracia que já existia na época. Então, não foi criada ainda a aldeia. Então, Leone Iorio fala o seguinte aqui, 1801,
a aldeia da freguesia de Valença estava destinada para a Vila dos Índios Coroados, por ordem régia de 25 de agosto de 1801, conforme se anuncia no decreto de 26 de março de 1819, bem mais para frente. Em virtude da ordem régia de 7 de março de 1800, um ano antes, o vice-rei Luís de Vasconcelos incumbiu, em 1801, o prestigioso fazendeiro José Rodrigues da Cruz, proprietário da fazenda Pau Grande, de proceder à civilização dos índios da aldeia de Valença, promovendo o seu povoamento. Incumbiu. Fala da aldeia de Valença, que ainda não estava efetivada, que vai realmente ser instalada 2 anos depois. Isso é um processo que começa em 1689, mas que vai ser concluído em 1803. Ele diz o seguinte: 1803, o vice-rei, o novo vice-rei, Dom Fernando José de Portugal, pela portaria de 5 de fevereiro de 1803, nomeou para o cargo de capelão o padre Manuel Gomes Leal, tendo-lhe o bispo Dom José Joaquim Justiniano conferido por despacho de 2 de março desse mesmo ano a jurisdição necessária para construir e rebezer a capela e o cemitério. Ao povoado então fundado por José Rodrigues da Cruz foi dado o título de Aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença, em 1803. Então, a criação de Valença efetiva em 1803. Mas diz mais o Leoniori, 1812, pela provisão de 23 de janeiro de 1812, foi concedido ao capelão, não pároco, ao capelão Gomes Leal, a faculdade para levantar ali um templo em honra a Nossa Senhora da Glória. Seria o início da construção da atual catedral. Foi iniciada também? Também não foi, em 1812. A construção, o início da construção da catedral é mais adiante. No ano seguinte, 1813, ante a necessidade de uma freguesia, o bispo Dom José Caetano, pela provisão de 15 de agosto de 1813, criou uma nova paróquia, dando-lhe os limites desde o Rio Paraíba até o Preto, e desde então freguesia de Santana do Piraí até a de Nossa Senhora da Conceição de São Pedro e São Paulo, da Paraíba Velha. Então, 15 de agosto de 1813, a criação da paróquia, que na época era chamada de freguesia, de Nossa Senhora da Glória. 1817, nesse ano, foi nomeado para as funções de pároco efetivo da povoação o padre Joaquim Cláudio de Mendonça, em virtude de haver falecido Gomes Leal, o fundador da paróquia. Se a paróquia foi criada em 1813, quem efetivamente assumiu o cargo de primeiro pároco foi o padre Joaquim Cláudio de Mendonça, por nomeação feita em 1817. Nesse meio termo, o padre Gomes Leal continua por aqui, mas não é muito claro, notem bem, o que aconteceu. Pode não ter assumido efetivamente a paróquia. Ele dito aqui fundador. Há uma lacuna ainda que precisamos preencher em relação a este pequeno detalhe. Mas a igreja também não saiu. 1820, em substituição à Capela dos Índios, deu-se início, em princípios do ano de 1820, a construção em pedra e cal da Capela Amor, da parte que nós chamamos hoje de presbitério, onde fica o altar, da nova igreja matriz, de que era então primeiro vigário o padre Joaquim Cláudio de Mendonça. Aí sim, foi iniciada a construção. Demorou 8 anos, desde a autorização para ser construída até o início efetivo das obras de início de construção, que foram celebrados agora, nesse ano de 2020, os 200 anos de início dessa construção. Muito bem. Em 1823, 20 anos após a criação da aldeia, Valença é elevada à condição de vila. Foi que alguns colocaram, a Valença tem 197 anos. Vamos lá para ver que 197 anos dá elevação à condição de vila. Mas Valença já existia. Né? E essa elevação, primeiro, um despacho, no dia 3 de fevereiro de 1823, com a rubrica do imperador Dom Pedro I, e mais adiante, com a data de 17 de outubro de 1823, também assinado por Dom Pedro I,
falando a respeito da criação, da elevação da aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença à condição de vila. No entanto, as dificuldades da época fizeram com que se demorasse 3 anos para que se instalasse efetivamente a nova vila. Nós também estamos usando muito a palavra efetivo, né? Uma coisa é a lei, outra coisa é a efetivação, a concretização da lei. Então, se Valença foi elevada à vila em 1823, a criação da Câmara, a construção do Pelourinho, monumento que era marca indicativa da autonomia administrativa da vila, só ocorreram em 1826, com a eleição do primeiro presidente da Câmara, que foi o comendador Silveira Vargas. Uma outra data que é muito esquecida, muitas pessoas não sabem, não falam sobre ela. Depois da elevação à vila, fomos diretamente em 1857 elevados à condição de cidade, muito pelo contrário. Em 1842, segundo Luiz Damasceno, Valença foi criado como município por decreto imperial número 253, de 28 de novembro de 1842. Data essa que passa em branco, quase ninguém fala, muitas pessoas não conhecem que Valença foi criado como município em 1842. Aliás, abrindo uma parênteses aqui, eu tenho a opinião particular de que uma daquelas datas que nós temos no nosso brasão municipal, 1789, 1857, a de 1789 poderia ser substituída. Porque o que aconteceu em 1889? O Nelson Werneck passa por aqui e rebate os índios, não dá providência nenhuma de se criar nada. A efetivação da vila, da aldeia, aliás, 1803. Então, substituiria 1789 ou 1803. Mas isso vai causar muito debate ainda. Eu não sei ao certo se quem é a autoridade responsável, competente para isso, é a Câmara de Vereadores, ou quem poderia fazer isso heráldico, teria que se consultar um especialista em heráldica para fazer essa substituição. Não podemos simplesmente pegar e mudar um brasão de um município, de uma família, de um estado, de um país, ao nosso bel prazer. Não é assim. É necessário a opinião de um especialista, no caso, um especialista em heráldica. E o que nós comemoramos realmente no dia 29 de setembro? Aí sim, fechando esse ciclo da nossa evolução político-administrativa por despacho também do imperador, lá em 1857, o dia 29 de setembro de 1857, Valença é elevada à condição de cidade. Finalmente chegamos ao término do grande crescimento, da grande evolução rápida até da primitiva aldeia em Nossa Senhora da Glória de Valença, que chegou em 1857 à condição de cidade. Então, nós comemoramos 29 de setembro, não é aniversário em si de Valença, mas o aniversário da elevação à condição de cidade. Como alguns poderiam falar, em 1957 foi feita uma grande comemoração a respeito do centenário da cidade, do centenário da condição de cidade. Inclusive, há um vídeo disponível no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link para aqueles que estiverem interessados em ver, um vídeo muito interessante das celebrações, que inclusive ele emenda com algo mais recente, já da década de 60, já falo das faculdades, que não existiam em 1957. Então, foi feita uma junção entre 2 vídeos diferentes, mas a primeira parte é sobre essa comemoração do centenário de Valença como cidade, que ocorreu 29 de setembro, a sua elevação a essa condição de 1857. Então, recapitulando, 1789, o Inácio Werneck passa por aqui com o objetivo de apenas rebater os índios coroados para evitar que eles continuassem atacando as fazendas da vizinhança. 1801, há uma lei que fala que a aldeia de Valença estava destinada a ser povoação dos índios. 1803, nomeação do padre Gomes Leal e a efetiva criação da aldeia. 1823, elevação à condição de vila. 1826, a instalação da Câmara e a instalação efetiva da Vila de Valença. 1842, a
criação do município de Valença. E 1857 seria a cereja do bolo, a elevação à condição de cidade. Outras datas, nesse meio termo, 1813, criação da paróquia Nossa Senhora da Glória, 1820, o início da construção do prédio da atual catedral, que só se torna catedral em 1925, a criação da Diocese de Valença, mas isso já é uma outra história. Então, se vocês gostaram dessa explicação, desses esclarecimentos rápidos, deixe aqui no link, aqui embaixo, aliás, nos comentários, o que acharam, o que pensam a respeito. É uma discussão a respeito dessas datas iniciais que ainda precisa de melhores pesquisas, isso não negamos. E que no próximo ano, já livres da situação que estamos vivendo, possamos, em 29 de setembro, celebrar uma data que é digna de ser celebrada sem sombra de dúvida, mas sabendo o que realmente estamos celebrando. Serão os 164 anos de Valença como cidade, não da sua fundação. Ocorreu bem antes. Valença tem 217 anos, desde a sua fundação em 1803 até os dias de hoje. Então, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.